No vídeo de hoje, eu vou falar para você sobre os 3 novos tipos de vistos para Portugal. Visto de procura de trabalho, visto de nômade digital e visto de acompanhamento de familiar. Se você ainda não me conhece, eu sou Isabela Dalmarco, advogada no Brasil e em Portugal, já vivi essa experiência de imigrar com minha família para Portugal e hoje compartilho com vocês o meu conhecimento aqui no canal para ajudar você que está vivendo essa experiência com sua família. Aqui no vídeo eu vou trazer várias informações sobre os tipos de visto e talvez você até já tenha visto outros vídeos sobre o assunto, mas eu te convido para ficar comigo até o final porque eu tenho uma surpresa especial. Já começo te falando que eu trabalho sim com isso, trabalho com assessoria de visto, mas para você solicitar o seu visto de residência não é obrigatório você ter um advogado, você pode estar fazendo isso sozinho. Então no final do vídeo eu vou te mostrar como você navega dentro do site da VFS para encontrar o formulário, quanto você deve pagar, onde pagar, todas as informações e listas de documentos. Tenho certeza que vai ser muito importante para você. Então já te convido para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas. O primeiro tipo de visto que eu vou falar é o de procura de trabalho. Ele é um visto mais recente que tem sido muito buscado pelas pessoas. Por quê? Ele atinge quem quer morar em Portugal, mas ainda não tem um trabalho, também não tem uma fonte de rendimento ou não vai estudar, quer definitivamente trabalhar em Portugal. Então, se esse é o seu caso, se você quer morar em Portugal, mas vai precisar trabalhar para se manter e ainda não tem emprego, agora existe o tipo de visto adequado para você. No visto de procura de trabalho, diferente dos outros vistos, ele é um visto de residência com duração de 120 dias. O que significa? Que do momento que lhe for atribuído o visto, você vai ter 120 dias para ir para Portugal, procurar um trabalho e se apresentar ao CEF, mostrar que você conseguiu esse trabalho e a partir disso ter a autorização de residência pelo trabalho. Tudo bem que muitas vezes o seu agendamento no CEF ele vai levar mais do que 120 dias, principalmente porque esse visto ele não tem vindo já com agendamento no CEF. Então pode ser que você ainda tenha que agendar para ir no CEF e isso demore mais que 120 dias. Mas em teoria, 120 dias seria o momento de você ir ao CEF e apresentar que conseguiu este trabalho. Importante lembrar que esse tipo de visto vai ser para você trabalhar de modo subordinado em Portugal, ou seja, não adianta você fazer o visto de procura de trabalho no Brasil, chegar em Portugal, abrir atividade e querer emitir recibos verdes. Através da via desse visto, você não vai conseguir, você já tem que pensar assim em um trabalho subordinado. Então vamos aos requisitos que diferencia dos outros tipos de visto? Além do básico, que é passaporte, formulário, alguns outros termos, a taxa que você vai pagar, nesse tipo de visto, ou você apresenta um seguro viagem, aqui vem o diferencial, esse seguro viagem de 120 dias, ou você apresenta o tradicional PB4, você ainda tem a opção sim do PB4. Outra questão é, você precisa apresentar que tem disponibilidade de meios financeiros. O que é essa tal disponibilidade? É dinheiro em conta. Quanto que você precisa ter em conta? Você precisa ter em conta 3 vezes o salário mínimo português. Estou gravando esse vídeo no ano de 2023, então fique atento que se você não estiver vendo em 2023, o valor vai ter mudado. Mas em 2023, o salário mínimo em Portugal está a 760 euros. Então você precisa ter em conta 3 vezes 760 euros, totaliza 2.280 euros. Eu fiz a conversão aqui no dia de hoje, deu basicamente 12.520 reais. Aí vem a pergunta, como que eu posso apresentar? Precisa ser em conta bancária portuguesa? Até o presente momento não. Eles estão aceitando que seja em conta bancária brasileira, ou seja, os 12.520 reais, ou então em conta bancária portuguesa. Quando eu falo conta bancária portuguesa, só tome cuidado que não pode ser contas digitais. Por exemplo, o pessoal utiliza muito a conta do próprio Wise. Não, se você estiver pensando em colocar em conta bancária, já transferir isso para euros, então tem que ser de fato um banco físico em Portugal. Outra questão, quanto tempo que eu preciso comprovar alojamento nesse tipo de visto? 120 dias. Percebe a diferença dos outros vistos de residência que a gente sempre fala em um ano? Aqui são 120 dias, então você precisa comprovar que você tem onde morar lá em Portugal por 120 dias. Outro documento que é bem importante enviar no seu pedido de visto, imposto de renda. Mas eu não declaro porque eu não atinjo o mínimo. Existe uma autodeclaração de isenção porque você não atinge o mínimo. Então você vai preencher essa autodeclaração e enviar. Outra questão,
Título de transporte de regresso. Isso gera muitas dúvidas nas pessoas. Como eu vou comprar uma passagem de volta, sendo que eu nem sei se eu vou poder ir? E qual é o tempo que eu calculo? Então é assim, esse comprovativo de transporte de regresso nada mais é do que uma reserva. Você não precisa comprar efetivamente a sua passagem. Se você puder e quiser comprar essas passagens flexíveis, reembolsáveis, maravilha. Mas senão você pode estar fazendo uma reserva de bilhete aéreo, né, passagem aérea de retorno. E qual o tempo que você coloca esse retorno? No momento de aplicar o visto, você precisa pensar que vai levar em média 60 dias úteis. Então você imagina a sua ida aí com 60 dias úteis. Então vamos supor, eu pedi o meu visto hoje. Pensa que vai demorar uns 2 ou 3 meses para você de fato ir para Portugal. E aí, da sua data de ida, você calcula 120 dias e faz uma reserva de passagem de volta para o Brasil. E é essa reserva que você vai enviar no momento de solicitação do seu visto. Outro documento é a declaração com indicação das condições de estada prevista. Aqui no nosso escritório, quando a gente faz assessoria de visto, mesmo para os outros vistos, principalmente o D7, os clientes já faziam o que eu chamo de carta de motivação. E essa declaração nada mais é do que a carta de motivação, onde você vai escrever sobre você, por que você quer ir para Portugal, em que área você quer trabalhar, procurar emprego, qual o seu objetivo. Enfim, é uma carta de motivação mesmo. Uma outra possibilidade é você ter uma carta convite de um português ou de um brasileiro que tenha autorização de residência, né, que viva legalmente em Portugal. Porque aí você não vai precisar apresentar o comprovativo de alojamento e nem essa questão do valor em conta bancária que eu falei há pouco. Um detalhe que poucas pessoas sabem é que esse cidadão que te envia a carta convite, ele precisa comprovar que ele recebe também esses 3 salários mínimos portugueses, ou seja, esse cidadão ele tem que receber 2.280 euros mensais. E aí você me pergunta, mas como comprovar isso? Você precisa enviar a declaração de IRS dele. Declaração de IRS seria o imposto de renda. Então, nesse tipo de visto, quando estamos falando em carta convite, esse requisito é essencial. Não adianta uma pessoa que trabalha em Portugal ganhando um salário mínimo ou mais, um pouquinho ali de um salário mínimo, te enviar uma carta convite sem declaração de IRS. Isso vai provavelmente barrar o seu visto. Então, essas são as principais informações sobre o visto de trabalho que eu queria passar para você. Agora eu vou falar sobre o visto de nômade digital. Esse é um visto que era muito aguardado, já tinham muitas pessoas nessas condições que antes não se encaixavam especificamente em um tipo de visto. Ou seja, nômade digital é aquela pessoa que trabalha sim, pode ser de forma autônoma ou contratada, mas ela não precisa estar fisicamente na empresa, no seu local de trabalho. Ela trabalha de modo remoto, de onde ela quiser. Olha que maravilha, de qualquer lugar do mundo ela está trabalhando. Quando é contratado, no contrato de trabalho precisa estar expresso que ela pode ter essa flexibilidade de trabalhar de onde ela quiser. E quando a pessoa, ela, por exemplo, tem uma empresa dela mesma, ela precisa ter essa empresa aberta, ela precisa comprovar o rendimento dessa empresa, não basta também ter essa situação de nômade, mas não ter como comprovar. Algo importante é que você pode ser contratado por uma empresa de outro país, só que não pode ser de Portugal. Então vamos supor que você trabalhe para uma empresa de modo remoto em Portugal. Aí esse visto não se aplica. Se você for trabalhar numa empresa que não seja Brasil, mas não seja Portugal, tudo bem. Agora, você não pode trabalhar já hoje, tem muitas pessoas que já trabalham de modo remoto para empresas portuguesas, aí o visto que você vai aplicar não é um nômade digital. Por exemplo, aqui no escritório, esses dias nós fizemos um visto de nômade digital, que ele era um tradutor. Então, na verdade, ele era autônomo, ele tem a MEI dele aberta, ele trabalha como tradutor para outros países, para outras pessoas, e ele aplicou o visto de nômade dentro dessa realidade. Foi um visto que foi bem sucedido. Uma outra questão que causa bastante dúvida é qual o valor que essa pessoa precisa ganhar para aplicar o nômade digital, porque não basta você ser nômade se você não tiver o valor mínimo exigido nesse tipo de visto.
E o valor mínimo são 4 salários mínimos portugueses. Agora, em 2023, o salário mínimo são 760 euros. Então, um total de 3.040 euros mensais. E um detalhe, você precisa comprovar que isso você já teve de rendimento nos 3 últimos meses. Colocando aí em reais, hoje daria basicamente R$ 16.690. Claro que é importante você estar sempre fazendo a conversão, e se você estiver vendo esse vídeo em 2024, ver o valor do salário mínimo aí em 2024. Mas é basicamente R$ 16.690 por mês que você precisa estar ganhando para pensar na aplicação desse visto. Então, se você é um nômade, ganha aí em média R$ 16.690, é um visto muito interessante para você poder continuar trabalhando na empresa que você trabalha ou da forma autônoma que você trabalha, mas morar em Portugal. Outro detalhe desse visto é que o seguro viagem também sim pode ser substituído pelo PB4, mas se a gente estiver falando de seguro viagem, ele tem que ser, você tem que fazer ele com duração de 12 meses. A mesma coisa em questão de comprovativo de alojamento. Quanto tempo que eu preciso comprovar alojamento nesse tipo de visto? Também são 12 meses comprovativo de alojamento. A questão da passagem aérea de retorno é a mesma coisa. Ela é uma reserva do bilhete aéreo de regresso ao Brasil. Nesse tipo de visto, também é essencial você enviar o seu imposto de renda. Então, não tem como nós falarmos em um visto de nômade digital sem você enviar comprovativo de imposto de renda. Além de você comprovar que você recebe esse valor mensal aí de 3.040 euros nos 3 últimos meses, é importante você ter aberta aqui sim uma conta bancária portuguesa e depositar 12 vezes o salário mínimo português. Totalizaria hoje, aí em 2023, 9.120 euros. Então você ter esse valor que vai ser os seus meios de subsistência em Portugal. Nesse tipo de visto, eu não recomendo você apresentar em conta brasileira, e sim em conta bancária portuguesa. E agora vamos falar sobre o visto de acompanhamento de familiar. Como funcionava de maneira geral as famílias quando uma pessoa tirava o visto para a família acompanhar? Até já existia sim o visto de reagrupamento familiar, só que ele era um visto que a pessoa só passava a ter direito, o titular do visto, depois que ele chegava em Portugal, trocava o visto pela autorização de residência, aí ele passava a ter direito de levar a família com o visto de reagrupamento. E o que nós víamos na prática e todos os dias no aeroporto é que as famílias elas embarcavam com o titular do visto, na maioria das vezes sem a passagem de volta. Algumas famílias gastavam, compravam a passagem de volta, outras iam, e fica naquela insegurança ali de como vou passar na imigração, não vou, como vai ser, né? E agora não, agora a gente tem o visto de acompanhamento de familiar, ou seja, a família ela já sai junto do país de origem. Para quem escuta a gente, a maioria brasileira, então já sai junto do Brasil com visto também de residência. Então, no momento de pedido de visto, são vistos autônomos, mas eles são enviados juntos. Então, você pode pôr ali em um mesmo envelope o visto do titular, vamos supor. Você vai fazer para você, aí para sua esposa e suas 2 filhas. Então, a esposa vai ser um visto de acompanhamento de familiar e cada filha outro visto de acompanhamento de familiar. Paga-se as taxas separado, documentos todos separados, mas eles vão ser analisados de uma vez e depois os passaportes retornam junto aí, se tudo corre bem, com os vistos. Embarca toda a família para Portugal só com a passagem de ida, todos com visto, sem precisar se preocupar se vai entrar ou não em Portugal. Então, essa é a grande vantagem do visto de acompanhamento de familiar. Poder embarcar juntos, sem passagem de regresso, sem ter que ter nervosismo para conversar com a gente de imigração. Agora, detalhe, o visto de procura de trabalho, ele não é aceito acompanhamento de familiar. Assim que começaram esses vistos, alguns locais do Brasil, salvo engano o consulado do Salvador, ainda aceitou junto acompanhamento de familiar de procura de trabalho. E agora não está mais aceitando. Essas regras aí de aplicação, elas mudam bastante, então é sempre importante você estar checando todas essas regras, onde você vai solicitar o seu visto no momento de solicitação de visto. Mas a regra geral que nós temos hoje é que não é aceito o visto de acompanhamento de familiar para quem vai com visto de procura de trabalho. Então, se você está aí, você, sua esposa e vocês têm uma criança, infelizmente, nesse momento, não tem como você ir para Portugal com um visto
visto e levar a esposa com acompanhamento familiar e a filha com outro acompanhamento. O que é a sugestão? Casal, cada um vai com seu visto de procura de trabalho, mas a criança ela tem que ficar no Brasil e ir posteriormente. Ou então, um vai e futuro leva esposa e filho. Isso é algo que ainda não conseguimos aí resolver nesse momento. Agora, os outros tipos de visto, se vai para estudar, se já tem rendimento, ou se é nômade digital, pode levar a família com esse visto de acompanhamento de familiar. Visto de acompanhamento de familiar também vai precisar apresentar o seguro viagem, ou PB4, tendo duração de 12 meses. Também vai precisar de comprovativo de alojamento de 12 meses, além de formulários, passaporte e tudo mais. Vamos à questão principal, o valor. Quanto que eu preciso apresentar em conta para levar o meu familiar? Se nós estivermos falando do cônjuge ou quem vive em união de fato, pensamos em 50% do salário mínimo português vezes 12. Nós temos que pensar que seria como ter meio salário mínimo por mês para a pessoa se manter em Portugal. Esse cálculo em 2023, ele vai dar aproximadamente 4.560 euros. Isso se estivermos falando de cônjuge e vive em união de fato, ou até no caso que você pode levar o filho maior. Quando que eu posso levar meu filho maior de idade? Por exemplo, se o seu filho, apesar de ser maior de idade, ele ainda está fazendo faculdade. Então, por exemplo, um adulto de 21 anos faz faculdade em território português e ainda depende financeiramente de você. É importante que seja solteiro, casado não é mais possível aplicar. Maiores detalhes aí sobre o filho maior, temos que analisar caso a caso, mas de um modo geral seria isso. Ou, se você tiver filhos menores, o valor do filho menor ele é 30% do salário mínimo português vezes 12. Esse cálculo hoje dá 2.736 euros. Esse valor você tem que ter em conta bancária portuguesa e se você for levar a esposa, filhos, lembre que esses cálculos são feitos separados, então você tem que ter todo esse valor em conta bancária. E como comprovar, né, o vínculo com essa pessoa? Então, se a gente estiver falando de casamento, você apresenta a sua certidão de casamento com a apostila de aia. Se a gente estiver falando de filhos, você apresenta a certidão de nascimento com a apostila de aia. Então, os principais requisitos desse visto de acompanhamento de familiar são esses. Também é possível estender a carta convite nesse visto de acompanhamento de familiar e, novamente, vai ser dispensado do seguro viagem, do meio de subsistência e da reserva da passagem aérea de retorno ao Brasil. As informações que eu tinha sobre cada tipo de visto eram essas. Agora, algo importante para nós pensarmos sobre todos os vistos é tempo de análise de visto, em média 60 dias úteis. Se nós colocarmos isso num calendário em dias corridos, dá basicamente 90 dias corridos e sim, pode demorar mais. Então não aplique o seu visto com a data de ida próxima, porque de fato pode demorar mais e aí você fica nessa angústia. E por que angústia? Porque quando você pede o seu visto, todos os tipos de visto, você envia o seu passaporte e o seu passaporte ele fica retido até a decisão final do seu visto. Ele retorna para sua casa se tudo corre bem com o seu visto, se não correr bem sem o visto, mas só no final do processo. Se você pedir para retirar esse passaporte durante o pedido de visto, então, por exemplo, surgiu uma viagem para Portugal que você precisa ir, só que você está cancelando seu pedido de visto. Não tem como você pausar o pedido de visto e depois devolver o passaporte. Você está cancelando, você não recebe de volta as suas taxas e querendo aplicar novamente o visto, você tem que voltar lá do início do processo. Então é bem importante ter isso em mente. Agora vamos às informações que eu falei que eu ia deixar para o final, mostrar para você como você navega dentro do site da VFS. Então vem aqui no Google, coloca VFS Global Brasil, tipo de visto. Então, nós estamos aqui no nosso vídeo falando de visto de residência. E vai te dar uma breve explicação do que é cada visto de residência e você escolhe o seu tipo de visto de residência. Se a gente está preocupado primeiro com quais documentos, você vem aqui, documentos necessários. Aqui a gente vai ter novamente separado por tipo de visto. Então, vamos lá, dar um exemplo aqui da procura de trabalho. Aqui você vai ter a sua listinha atualizada de tudo que você precisa estar enviando, tá? É o que a gente chama de checklist.
Além daquilo que eu falei para você, você tem tudo aqui, ó, formulário, fotografia, são duas, uma você vai colar lá no formulário, outra vai solta, o passaporte, uma cópia simples do passaporte, ele é abertinho, esse comprovativo, se você é brasileiro, está no Brasil, não se aplica, seguro viagem, aí você vai vendo tudo especificamente que você precisa. Então esse é o checklist, e depois você vai ver que você precisa colocar ali 2 vias do checklist, e também é onde, na verdade, você vê a lista de todos os documentos que você tem que enviar. Voltando ali ao site. Taxas consulares, é muito importante, né? Quanto que eu vou pagar, para onde eu vou pagar. Então aqui você tem essa taxa de 600 e 534 e mais os serviços utilizados. Então você vai escolher que tipo de serviço. Você dá uma pesquisada aqui, ó, em serviços utilizados, o que eles têm e qual que você quer ou não pagar. Aqui, olha, você vai ter que ver a questão do retorno do seu passaporte, que esse sim é obrigatório. Aí você vai ler aqui certinho, vai ver onde no Brasil você mora, onde você vai aplicar e qual o valor. Então, vamos supor que você vai ter que pagar isso aqui, ó, 125,15. Você soma nisso aqui e se utilizar mais algum serviço também. Aí você tem aqui as informações, ó, você pode estar pagando por Pix, ou você pode estar pagando, fazendo depósito, mas veja bem que é na boca do caixa e envia o comprovante, tá, gente? Depois, tem especificações para fotografia, tem a questão do prazo que eu expliquei ali para você. E aqui, ó, super importante, baixar formulários. Então, aqui você tem o formulário, esse aqui é o formulário que você vai preencher, vai colar aqui a sua foto, tá? Então, independente do tipo de visto, é esse formulário, você cola a sua foto, preenche tudo aqui que precisa ser preenchido. Minhas dicas, ou você faz isso no computador e só assina, ou você faça com letra de forma, não faça letra cursiva, tá, pessoal? Então, vocês vão seguindo aí todos os números certinho, para não deixar nada em branco. Então, esse é o formulário de visto. Vamos voltar lá para a visão geral. Como solicitar seu visto, ali ó, voltei lá. Então, aqui em como solicitar seu visto, tem várias informações importantes. Por exemplo, o que eu fico falando sobre onde aplicar o visto. Vai em jurisdição. Em jurisdição, você consegue ver que estado você mora. Por exemplo, moro aqui no Distrito Federal. Ah, tem a VFS aqui, ó, em Brasília. Ou moro no Paraná. Tem a VFS São Paulo. Como eu falei, em alguns casos até sim tem consulados. Por exemplo, aqui no Paraná tem o consulado, o vice-consulado de Curitiba. Aí você escolhe. Se você primeiro vê, né? O vice-consulado ainda faz visto. Se fizer, que nesse momento faz, quero aplicar pelo vice-consulado ou pela VFS, onde é melhor? É uma decisão sua. Vamos voltar lá para a página. Então você vê a jurisdição. Aqui ele vai te falar tudo que deve ser enviado no envelope, ó. Lembra que eu falei que seriam 2 vias do checklist preenchida? Aqui, o checklist, gente, vocês vão ticar, tá? Então, assim, ó, por exemplo, eu já pus aqui o formulário e as fotos. Dá um xizinho aqui no sim. Passaporte tá aqui dentro do sim. Então, você vai colocando, você vai preencher tudo esse sim ou não, ou em falta ali, né? E são 2, tá? Não se esqueçam que são 2. Formulário. Eu mostrei para vocês ali o formulário. E todos os documentos aqui também tem todas as informações, tá? Por exemplo, o termo de consentimento. Novamente, ele te fala sobre taxas e onde pagar certinho. Tem os e-mails de cada VFS. Além do formulário que eu já mostrei para você e também do checklist, você vai ver, quando você estiver justamente passando pelo checklist, que tem outros documentos para você imprimir e assinar. E esses documentos estão aqui junto com documentos necessários, ó, onde você escolheu o seu tipo de visto para ir para o checklist. Aqui embaixo tem, ó, verifique abaixo os formulários e termos. Então, além do checklist é o formulário e esse requerimento para consulta de registro criminal. Então, você preenche também esse requerimento, você vai ver que ele consta lá como documento necessário do checklist. E esse termo de consentimento.
É como se fosse um contrato que você aceita para trabalhar aí com a VFS. Você pega e faz uma rúbrica em cada página e aqui assina ao final. Então essas são as informações que eu queria passar para você sobre como navegar no site da VFS Global, como ter várias informações ali dentro, saber os formulários, os outros documentos que tem que imprimir e assinar, valores a pagar, onde pagar e demais instruções. Ainda assim, você ficou com dúvida, mesmo após ver esse vídeo, ver como navegar na VFS, você ainda tem dúvida, você quer saber mais sobre os vistos, ou até mesmo outros tipos de visto que eu não falei no vídeo de hoje, você pode deixar um comentário aqui, que nós estamos sempre respondendo os comentários no nosso vídeo. Pode também entrar em contato, que nós vamos escutar o seu caso, as suas dúvidas e te ajudar a solucionar essas dúvidas para você aplicar o seu visto de residência da melhor forma possível. Então essas eram as informações do vídeo de hoje, espero que tenha sido útil e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!